Bem, se estiverem de acordo, vamos começar mais uma reunião de Câmara. Sejam bem-vindos. O Sr. Vereador Vítor Rosa hoje não pôde vir, vamos justificar-lhe a falta. Os vereadores leram a ata da reunião anterior. Podemos pôr a votação. Quem vota contra, quem se abstém. Antes da ordem do dia, algum dos vereadores quer dizer algo? Eu tenho a mandado, Sra. Vereadora Filomena Sintra. Sr. Presidente, só dar uma informação, dado que temos sido muito pressionados, o Sr. Presidente e eu e outros elementos da Câmara, sobre o estado de evolução e a construção da ciclovia Castro Marim-Vila Real de Santo António, dizer que não está terminada, que ainda falta, de facto, a sinalização, falta pintar o pavimento que será verde, será colocada umas riscas de balizamento, uma sinalética de balizamento. E no que se refere à ponte e ao constrangimento e ao funilar do traçado junto aqui da ponte da Lesíria, tem a ver com o seguinte: nós, a proposta que fizemos às infraestruturas de Portugal tinha o mesmo perfil, adoçado à ponte, não foi autorizado, aquilo foi a largura que foi autorizada e estamos a tentar, neste momento, introduzir medidas de segurança, de reforço de segurança, de forma que aquele perfil que tenha lá 1,20 m esteja lá e com segurança e que devidamente balizado. Portanto, a Câmara Municipal, o projeto inicial não era este e foi aquele que nos foi autorizado pelas infraestruturas de Portugal. Mesmo assim, as infraestruturas de Portugal também são pessoas de bom senso e, detectada agora o efeito prático da sua decisão, estão disponíveis para reequacionar uma alteração, mas que demorará o seu tempo, implicará estudos de carga sobre a ponte, para que então, numa segunda fase, possa ser feita uma outra intervenção. Dizer também que na ciclovia, nesta obra não está prevista a iluminação, que foi outro ponto que não foi consensualizado com as instituições, nomeadamente ICNF, Instituto de Conservação da Natureza e Florestas, mas que vamos apresentar uma proposta para ter sistemas completamente autónomos e dependentes de energia solar, para que numa segunda fase também coloquemos iluminação. Portanto, isto é só uma informação para passar, porque existe alguma perturbação local sobre a matéria, instigada por pessoas que até têm alguma responsabilidade e que não o deviam fazer. Estamos aqui todos a zelar pela segurança, estamos preocupados com a segurança, fizemos aquilo que nos foi autorizado, considerando que é uma estrada nacional, como toda a gente sabe, Estrada Nacional 122, já foi muito bom termos esta autorização desta intervenção e estaremos cá para minimizar, melhorar e é pena que as coisas nunca sejam tratadas como queremos, mas também é verdade que se tivéssemos ficado a discutir a questão da ponte, teríamos perdido os fundos comunitários e aquilo que é um financiamento a 75% a fundo perdido, hoje já não teríamos essa hipótese de fazer a ciclovia. Portanto, é tudo uma questão de oportunidade, o ótimo é inimigo do bom. Aquela intervenção foi bem pensada naquele ponto, não foi autorizada, mas estamos cá, em conjunto com a entidade que tutela a estrada, para arranjar uma melhor solução, caso esta se revele de menor mobilidade ou não facilitadora da mobilidade. Sendo certo que vão ter ali barreiras para tanto do lado do tabuleiro como para o lado da estrada, da faixa da rodagem, para garantir a segurança. Convém complementar, dizer que estamos há umas semanas à espera da autorização para colocar essas barreiras que a vereadora Filomena falou. Portanto, a obra está, de algum modo, em stand-by, à espera de autorização para que possamos colocar essas barreiras. Mais alguma dúvida? Podemos então avançar. O saldo do dia de hoje cifra-se em operações orçamentais 1.620.526 euros, operações não orçamentais 677.072 euros. O ponto número 2 tem a ver com a renovação do cartão do idoso. Alguma dúvida? Pode-se pôr à votação. Quem vota contra, quem se abstém. O ponto número 3 tem a ver com o novo cartão do idoso. Alguma dúvida? Ninguém vota contra, ninguém se abstém. O ponto número 4, as expropriações ligadas à obra de abastecimento de água a Pisa-Barro de Baixo, Pisa-Barro de Cima e Matos. Alguma dúvida? Pode-se pôr à votação. Ninguém vota contra, ninguém se abstém.
O ponto 5, alienação de bancas de peixe no mercado municipal da altura. Isto é a abertura de um concurso. Alguma dúvida? Pode-se pôr à votação. Quem vota contra, quem se abstém. Ponto 6 tem a ver com protocolo com o Clube Recreativo Alturense na animação desportiva da Praia de Verão 2019. Alguma dúvida? Pode-se pôr à votação. Quem vota contra, quem se abstém. Ponto número 7, indeferimento de renovação do cartão do idoso. Alguma dúvida? Ninguém vota contra, ninguém se abstém. Ponto 8, adesão ao pacto dos autarcas para o clima e energia. Portanto, isto é um pacto de autarcas que já existe há algum tempo e a Câmara de Castelmarim pretende aderir a este pacto. Alguma dúvida? Pode-se pôr à votação. Ninguém vota contra, ninguém se abstém. O ponto número 9 tem a ver com o Banco Alimentar contra a Fome do Algarve. É um banco que tem dado muito apoio aqui ao Conselho de Castelmarim. Pede um apoio financeiro para o ano de 2018 e 2019 no valor de 3 mil euros. Portanto, alguma dúvida? Pode-se pôr à votação. Quem vota contra, quem se abstém. O ponto número 10 tem a ver com o pagamento das cotas como membro da rede portuguesa de municípios saudáveis. Alguma dúvida? Quem vota contra, quem se abstém. O ponto número 11, despesas de representação do pessoal dirigente. Alguma dúvida? Pode-se pôr à votação. Quem vota contra, quem se abstém. O ponto número 12, exatamente a mesma coisa. Pessoal dirigente, despesas de representação. Quem vota contra, quem se abstém. O ponto número 13, contrato de programa 2019 para a União Desportiva Castelmarinense. Portanto, no mesmo valor do ano passado. Alguma dúvida? Pode-se pôr à votação. Quem vota contra, quem se abstém. Proposta 14 tem a ver com a abertura de procedimento concursal, um técnico superior na área de Direito por tempo indeterminado. Alguma dúvida? Pode-se pôr à votação. Ninguém vota contra, ninguém se abstém. O ponto número 15, intervenção do público. Quem é que se quer inscrever? Tenha a bondade. Senhor António Oneto. Sim, sim. Bom dia. Bom dia a todos. Sr. Presidente, na última reunião de Câmara, o Sr. Presidente referiu-se à decisão do Presidente da Junta de Freguesia de Castelmarim de não ter renunciado ao seu mandato de Presidente. E fê-lo de uma maneira bastante negativa e injusta. E isto não estava no âmbito do debate. A decisão do Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Castelmarim de continuar o seu mandato ao serviço dos fregueses foi justa e é apreciada pelos fregueses. E não compreendo porque é que o Sr. Presidente fez essa intervenção. Ela foi desnecessária. O Sr. Presidente, que foi eleito por uma lista que se diz humanista e que propõe agora a conciliação, continua a ter esse discurso, não compreendo. No mesmo âmbito do humanismo, eu já aqui referi uma vez em que há uma arquiteta na Câmara Municipal que foi excluída das suas responsabilidades. Sr. Presidente, este ano faz 100 anos que Portugal aderiu à Organização Internacional do Trabalho, que condena essas práticas. O Código do Trabalho proíbe essas práticas. Isso é uma situação que amanhã pode-se virar contra qualquer funcionário da Câmara. O senhor que diz que é humanista e o senhor que é médico, o senhor sabe que isso acarreta sequelas para toda a vida, tanto do ponto de vista físico e psíquico. Qual é o interesse e qual é o objetivo desta situação? Eu não compreendo.
Se há uma falta grave, há meios legais de a resolver, mas essa situação não pode continuar. Não é um exemplo para Castenarinho. E se um dia houver uma ação em justiça, quem vai acarretar com os encargos, tanto do ponto de vista legal como financeiro? Será a comunidade? Será o contribuinte? Ou será o Sr. Presidente? Sim, senhor. Senhor Paulo. Bom dia. Ora bem, eu se calhar começava por uma revisão de coisas que demos na escola quando éramos novos. Já se verá porquê. Tem a ver com, aqui a professora certamente lembrar-se-á disso, tem a ver com o numerador e o denominador. Numa fração existe o numerador, que é o número de cima, e existe o denominador, que é o número de baixo. E a fração representa uma quantidade, representa um número. Por exemplo, 2/4 representa o mesmo número que 4/8, ou seja, 12avos. Que é a relação, há quem chama de escalar, depende da situação, mas pronto, é a relação que existe entre o numerador e o denominador. E o valor pode mudar quando um dos números, por assim dizer, o numerador ou o denominador, se altera em relação ao outro. E isto vem a propósito dos resultados eleitorais, porque o Sr. Presidente disse, e com razão, que tinha tido 60 e alguns por cento de votos e que isso era um resultado assinalável, o que estamos de acordo, isso não discuto. O que eu disse é que o numerador ficou o mesmo, o que se alterou foi o denominador, ou seja, o que se alterou foi a quantidade de pessoas que foram votar. Portanto, o que isso indica é que se o numerador se manteve, ou seja, o número de pessoas que foram votar no Sr. Presidente, quer dizer que não houve uma alteração substantiva da aprovação do mandato do Sr. Presidente. O que houve foi uma reprovação das alternativas, ou seja, o que mudou foi o denominador. Pronto, é por causa disso que eu queria falar, de rever a matéria. O que é que eu queria falar mais? A doutora Filomena queixou-se, por assim dizer, de que eu não teria falado com ela sobre um assunto que diz respeito à associação que eu pertenço. Eu falei, como ela disse, falei com o Sr. Presidente, que na altura não era Presidente da Comissão Administrativa, mas enfim, estaria com certeza habilitado a tratar destes assuntos. Falei com a doutora Célia Brito e falei com o engenheiro Mário Dias. Portanto, e à doutora Filomena enviei uma carta na qualidade de Presidente da Comissão Administrativa a explicar a situação. Portanto, eu acho que não havia razão, por falta de contacto, de comunicação, do que lhe queira chamar, de tratar do assunto. Portanto, se o assunto não foi tratado, foi porque não o quiseram tratar. Não tem outra explicação possível. A doutora diz que nessa carta eu indicava que havia problemas na associação, que a associação tinha problemas. E diz isso porque eu fiz notar que já era a terceira vez que trazia um documento, porque, enfim, para repetir, diziam que eu tinha dívidas à Segurança Social, não tinha, trouxe o documento, tinha dívidas às finanças, não tinha, trouxe o documento, e trouxe também o documento a dizer, pronto, a mostrar que nós éramos uma IPSS e, portanto, tínhamos uma legítima expectativa que a Câmara colaborasse connosco. O que não acontece há décadas. E a doutora indicou essa carta como prova que nós tínhamos problemas. Ora, eu nunca disse que nós não tínhamos problemas. Nós temos problemas, nós estamos numa zona depauperada,
onde os pais não têm praticamente rendimentos e somos obrigados a prestar cuidados nos mesmos termos de quem está no litoral. E se facilmente se encontrará citações de Vossas Excelências a dizer que as IPSS estão no litoral e que estão na sede do Conselho que precisam de ser apoiadas, imagina que estão na Serra. Nós não temos problemas, nós temos problemas. E alguns até são criados pela Câmara, ou pelo menos por apoiantes de Vossas Excelências. Por exemplo, nós temos baixos assinados com mentiras e assinaturas falsas a propagar mentiras, basicamente, sobre a instituição, e que são todos, a gente vai ver e a gente conhece-os, não é? Portanto, só para sublinhar, eu nunca disse que nós não temos problemas, nós temos problemas. O que nós não temos é situações que impeçam a Câmara de nos apoiar. É nesse sentido, por exemplo, se nós tivéssemos dívidas à Segurança Social, se nós tivéssemos dívidas às finanças, isso seria realmente um pretexto, digamos assim, legítimo para não nos apoiar. E é nesse sentido que eu disse, nós não temos essas dívidas, se não nos apoiam, se não trabalham connosco, se não colaboram connosco, é porque não querem. Não têm outra alternativa. O que é que eu queria falar mais? Tinha para aqui mais um apontamento qualquer. E a questão é esta. O doutor falou que também havia agora um novo problema, que parece que a Presidente da Segurança Social teria dito qualquer coisa. Eu não sei se ela disse ou não disse, porque eu também lhes mandei uma carta a explicar algumas coisas que também se passam dentro da Segurança Social, que não se conseguem compreender, devo dizer. E se calhar ela não gostou da carta, e se calhar terá dito alguma coisa, não faço ideia. Mas a questão é que é aborrecido, porque está sempre a passar coisas, ou tem dívidas, ou tem problemas, ou a Presidente da Segurança Social não gosta deles, ou há sempre questões. E há questões há 15 anos, há 14 anos, há 13 anos, há 12 anos, há sempre uma questão. E é aborrecido. O que eu peço, então, ao Sr. Presidente é que não diga essas coisas, que ele tem problemas, a Presidente da Segurança Social disse isso, depois o não sei o quê, porque essas coisas passam e são um bocadinho insidiosas e deixem-nos trabalhar para citar um senhor do seu partido. Pronto, obrigado. Sim, senhor. Mais alguém quer intervir? Respondendo ali ao Sr. António Oneto. Sr. António Oneto, repare, eu tenho respeito pela pessoa e pela figura, pela instituição do Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Castro Marim. Mas, se me é permitido, há coisas que eu não acho bem. E fiz questão de dizer aqui que não acho bem. Acho que as pessoas devem ter a liberdade de dizer, olha, acho mal ou acho bem. Não acho bem que uma pessoa que assumiu um compromisso com os seus fregueses de ser Presidente de Junta por 4 anos, no meio desse de ser vereador da Câmara. Se assumiu o compromisso, é para levar o compromisso até ao fim. Na minha opinião. Portanto, e depois, também não achei bem que concorreu para vereador, o povo de Castro Marim elegeu para vereador. Agora não me apetece ser vereador. Não acho bem, desculpem. Isso é do povo. Não acho bem, e se me permite, Sr. António Oneto, o 25 de Abril fez para a gente falar. E para a gente dizer o que concordo e o que não concordo. Eu não concordo. É tão simples como isso, quer dizer, dê-me a liberdade de eu dizer o que acho mal e o que eu acho bem. Com todo o respeito. Respeito a de Castro Marim, respeito a figura do Presidente da Junta de Castro Marim. Mas dê-me a liberdade de dizer o que é que eu acho. Com a máxima educação, a máximo respeito. O que é que eu acho? Passemos então agora, penso que se está a referir à arquiteta Cátia. Repare, como sabe, houve
mexidas nos serviços, neste momento é chefe de divisão o arquiteto Otávio, que destinou funções à arquiteta Cátia. Mas isto foi decisão dele, que eu concordo. Agora, perseguições, desculpe, mas esse não é o meu feitio, não é a minha maneira de ser, eu nunca persegui ninguém. Se está a referir ao antigamente, eu admito que noutras alturas houvesse perseguições, houvesse discriminação, houvesse algum clima de terror. Mas isso eu não estou a inventar, é só falar com alguns funcionários que eles até lhe explicam isso. Agora, essa não é a minha maneira de ser. Eu não persigo ninguém, não discrimino ninguém. Aliás, como médico, como autarca, é a minha maneira de ser. Até me acusam, fulano, não sei o quê. Não me interessa o que penso, o que deixa de pensar. Trato as pessoas todas da melhor maneira, como posso e como sei. E se não faço mais é porque não posso, se não faço mais é porque não sei. Mas todos, não discrimino, não persigo, não é a minha maneira de ser essa. Em tempos, pelo que eu ouvi aí e ouço aí, se calhar isso aconteceu. Agora, é inquestionável que eu quero um clima de paz. Aliás, esta reunião, a aprovação destes pontos todos, prova que agora há paz. Há paz. Lembra-se de como eram as reuniões antes? O clima de guerra que era aqui, de ofensas permanentes. Olha, em relação já que falou em perseguições, olha, vou-lhe contar uma recente. A perseguição vergonhosa que fizeram ao meu chefe de gabinete, Dr. Dinis Faísca. Essa sim é perseguição vergonhosa. Vergonhosa. Quer dizer, uma pessoa que trabalha de borla para os outros, que ajudou na CPCJ como psicólogo, que ajudou no programa de sessão abágica, que vinha no seu carro com a sua gasolina, com o seu telemóvel, parecem os inspectores da Segurança Social armados em feras. Parecia que o Dr. Dinis era um criminoso. Foi penalizado em não sei quantos mil euros, teve ou não sei se já restituiu, se não, multado por não sei o quê. Isto, senhora Oneto, isto é perseguição vergonhosa, escandalosa. Quer dizer, a Segurança Social e os tribunais que demoram anos e anos e anos e anos, em poucos dias, vêm aí, fazem um relatório, tomam a decisão, apanha logo a multa em pouquíssimos dias. Então, isto o que é? Isto é democracia? É democracia que há agora aí? Bem, Sr. Paulo Pedro, Sr. Paulo Pedro, você, e cada um é livre de fazer as interpretações dos resultados eleitorais que quiser. Até se quiser fazer a leitura que eu pedir das eleições, ótimo, pronto. Essa é a sua leitura. Agora, meu Deus, que eu saiba, foi o melhor resultado de sempre do Castro Marinho democrático, depois do 25 de abril de 74, que eu saiba, ninguém atingiu os 60%. Mas, se quiser fazer outra leitura, é livre de fazer. Doutora Filomena, é capaz de explicar a segunda parte da pergunta aqui? Com muito gosto. Eu quero reposicionar a minha intervenção, porque há uma forma de desviarmos o centro das nossas intervenções. E a minha intervenção foi muito simples e o que disse também foi muito simples. É que nem puxo aqui pelo colarinho sobre
difícil missão que foi ser Presidente da Comissão Administrativa. Dispensava-o com muito gosto. Mas, portanto, não gosto da insinuação e da forma como foi dito, porque o que Filomena Sintra disse na última intervenção foi a propósito das dificuldades no apoio à associação, que fui, enquanto vereadora, várias vezes abordada para mencionar porque é que a deliberação sobre um apoio que já este Presidente e o seu Executivo tomaram uma decisão de apoio, porque é que não foi consumado, porque não havia meios para o consumar, e os meios é a situação contributiva regularizada e mais um conjunto de documentos que os serviços administrativos pediram. Os serviços administrativos informaram que não estava em conformidade, não estavam reunidos os elementos para consumar a dita decisão. E isso foi sucessivamente, durante tempos, negado pelo Sr. Presidente, e que nós dissemos sucessivamente que iríamos verificar então o que é que se passaria. E os serviços sucessivamente diziam: mantém-se os pressupostos da nossa análise. E tanto é que durante a Comissão Administrativa, um problema que parece que foi grave, pelo que foi transmitido à Sra. Vereadora Célia e ao Sr. Dr. Francisco Amaral, que me chegou por um ofício e que precisaria de uma módica quantia avultada, muito superior a esses apoios, de forma a conseguir manter a associação e com a sua atividade. Foi só o que disse. Não vou aqui nem desvirtuar porque falou, não precisa falar. E nós estamos aqui para continuar a defender as instituições em conformidade com aquilo que consideramos de útil e de interesse público para o Conselho, mas também dispenso esta retórica sistemática de anos sobre este mesmo assunto. Consigo-lhe dizer que esta deliberação de apoio terá para aí da ordem de 2014, se calhar não estou enganado, 2014, 2015, e que nunca mais terá reunido a condição, ou pelo menos é isso que os serviços nos informaram, porque provavelmente se tivessem outros elementos também teriam informado, para repensarmos de outra forma, naquilo que podemos e que não depende do apoio financeiro, material, protocolar, temos disponibilizado. Precisa da escola para fazer as atividades com as crianças, vamos lá limpar a escola, vamos disponibilizar a escola. Agora, a transparência e aquilo que se exige às pessoas que estão nestas funções, também se deve exigir à outra contraparte que sistematicamente nos aponta o dedo. E eu acho que para sermos tratados com o mesmo respeito, também devemos tratar, e há um princípio da reciprocidade. E, portanto, não vamos desvirtuar a minha intervenção na última reunião, que não fiquei nem melindrada por ser Presidente da Comissão e não ter tido conversas. Não preciso de conversas, há muitos assuntos que resolvo sem conversas, desde que estejam claros, objetivos e que estejam instruídos para a decisão. Aliás, o que nós perdemos neste ano e meio foi muito tempo em conversas sem decisões. Portanto, eu prefiro decidir sem conversas. Sempre que a conversa for útil para construir a decisão, é isso, é para isso que cá estamos. Era só esclarecer isso, porque não foi nenhum reparo não ter sido feita uma abordagem à Presidente da Comissão Administrativa. Algum dos vereadores quer dizer algo? Sr. Vereador Diniz. Muito bom dia a todos, Sr. Presidente, caríssima mesa, público. Em relação ao Sr. Paulo Pedro e à leitura que fez dos resultados eleitorais, passados estes meses todos, referindo só a uma questão de numerador e denominador e reportando esta diferença ao denominador, quer dizer, à diminuição do número de votantes, eu quero dizer que deve olhar melhor para os números, porque em 2017 votaram 3.919. Em 2019 votaram 3.265. Portanto, estamos a falar de uma diminuição de 654. Não é? Votaram menos 664 pessoas. Mas a lista mais humana subiu 500 votos. Votaram menos e nós crescemos 500. E o PS diminuiu 300. Portanto, quer dizer que houve uma alteração de denominador e de numerador. Aí foi uma diferença substancial.
Votaram menos, nós crescemos 500, o PS decresceu 300, ou diminuiu 300. Parece-me substancial a diferença ao nível do numerador também. Quanto àquilo que me toca pessoalmente, quero-vos dizer o seguinte. Há pessoas que entendem que fazer política e o jogo político passa pelo ataque pessoal. Eu não. Eu entendo que fazer política passa por projetos e trabalho em prol do bem comum. Isso é que é fazer política. E estar ao lado de todos. E depois das eleições não há nem mais humano nem PS. Há castromarinenses. E temos de trabalhar pelos castromarinenses. Só isso. Há outras pessoas que não. Que é os meus e os adversários. E continuam a pensar assim. No ataque pessoal. E foi o que aconteceu. Houve um ataque pessoal. Eu tinha tomado uma decisão pessoal também e era com grande gozo e satisfação que o faria. E se o tiver que fazer, é com grande gozo e satisfação que o farei e dar-vos em nota disso. Ir entregar o valor correspondente. Cerca de 3.500 euros, mais a multa, a coima e os 25 euros de custas processuais. Estamos a falar perto de quase 4.000 euros. É com grande gozo. Porquê? Porque as intenções de quem fez a denúncia não foram conseguidas. Eu permaneci cá continuarei até o Dr. Amaral assim o entender. Portanto, o objetivo não foi conseguido. E isso dá-me gozo. Isso delicia-me, dá-me satisfação pessoal. Mas em casa demoveram-me e aconselharam-me, insistiram comigo para que eu contestasse. E entreguei a contestação na passada, fez agora segunda-feira, 8 dias. E vejam só como estas coisas são. A contestação, e digo já, é com base em questões processuais. Porque houve tanta pressa em me retirar de cá e em decidir, da parte de quem acusou e da parte da Segurança Social, que a Segurança Social não cumpriu a lei. Imaginem, a Segurança Social não cumpriu a lei. E o que é que a Segurança Social não fez? Não me deu nota da acusação. Porquê que eu fui acusado? Não me disse que atividades ilícitas é que eu estava a praticar. Não me disse quando é que eu as estava a praticar. Não me disse onde é que eu as estava a praticar. Não me deu conhecimento por escrito da acusação. Porque tinha obrigação, isso a lei prevê. Tinham que me dar nota por escrito da acusação para eu me poder defender. Estamos num Estado de Direito. Não posso atacar por ideologias políticas. Já lá vai o tempo em que isso acontecia. Agora é por factos. Não me deram a conhecer nenhum desses factos. Estão a ver? E mais, não me foi concedido direito à audiência prévia. Decidiram. Vejam, a pressa que tinham. Quase que conseguiam que chegasse antes das eleições. Tudo isto chegou no dia 4 de junho. Segunda-feira. Quase. A falha deve ter sido nos TTT, porque são privados. Só uma última, respondendo ainda ao Sr. Oneto, vou-lhe só citar um pequeno exemplo. Repare, há um membro do meu partido, aliás, que foi líder do meu partido, de quem eu não gosto de nada, mas mesmo nada. Precisamente por um comportamento que ele teve. Esse senhor, chamado Durão Barroso, foi eleito para Primeiro-Ministro de Portugal. Virou as costas aos portugueses por questões pessoais, que embora ele diga que prestigiavam o país, com o agreement do presidente Jorge Sampaio, na altura. Epá, mas os portugueses elegeram para 4 anos. Isto não é respeitar a vontade do povo. Pá. Eu não gosto nada deste senhor, do meu partido. Foi o líder do meu partido. Aquilo que ele fez, acho vergonhoso. Dou por encerrada esta sessão. Vamos aprovar a minuta.
5, 6 e 7 foram aprovados por unanimidade. Os pontos 8, 9, 10, 11, 12 e 13 foram aprovados por unanimidade. O ponto 14 foi aprovado por unanimidade. Portanto, estamos de acordo, ninguém vota contra, ninguém se abstém. Dou por encerrada esta sessão. Obrigado.